Deus seja louvado. Título desta palavra: Princípios do juízo de Deus. Prezados e queridos irmãos, quero nesta oportunidade que Deus me concede para falar da sua infalível palavra a respeito do juízo de Deus. Precisamos entender que há duas coisas onde Deus traz julgamento. A primeira é o julgamento na história. E o segundo juízo é o juízo eterno. Esses juízos que nos confrontam do tempo à eternidade. E é importante sermos capazes de distinguir os dois tipos de juízos, porque senão vamos estar confundidos e fazendo declarações de conflitos. O primeiro juízo de Deus é na história e envolve trazer bênção ou condenação às gerações futuras, pela qual a primeira geração respondeu a Deus, como nos mostra em Êxodo capítulo 24, verso 6. E temos aqui o exemplo claro do juízo de Deus na história, que são parte dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bendito é o nome do Senhor. E faço misericórdia àqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Então, você observa que o pecado da idolatria, que é o maior de todos os pecados, pois leva consigo juízo, que se estende de 3 a 4 gerações. É o juízo na história. Como está no Salmo 103, verso 17 e 18, que Davi diz: mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu conserto. Bendito é o nome do Senhor, e que amam os seus mandamentos, para os cumprirem. Aí está a promessa da benção dos justos, de pai para filho, nas suas gerações. E precisamos entender a diferença do juízo da história para o juízo do julgamento eterno, pois esse juízo é completamente diferente. E isso está dito por Deus através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versos 1 ao 4. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis essas parábolas acerca da terra de Israel, de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então veja aí que os filhos estão sofrendo pelo pecado do pai. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Aqui já não estamos falando de julgamento carnal ou histórico, mas daqueles que estão indo para a eternidade. Portanto, cada alma tem responsabilidade pela sua vida. A alma que pecar, essa morrerá. E repetidamente está no verso, bendito é o nome do Senhor,
O verso 20: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, quando saímos do tempo deste mundo para a eternidade, não seremos mais julgados pelos pecados ou benção dos nossos pais ou de nossos ancestrais. Mas temos que responder a Deus simplesmente pelo que nós praticamos em vida. A justiça da justiça será sobre a justiça da justiça será sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre o ímpio. E está escrito em Eclesiastes que a árvore que cai, onde ela cair, ficará. Ou seja, a condição que você estiver quando você morrer, bendito é o nome do Senhor, vai determinar a tua condição na eternidade. E é juízo eterno. Isso é algo muito solene. Agora então, prezados irmãos, quero tratar agora com 5 princípios do juízo de Deus, todos os quais estão em aos Romanos, a partir do capítulo 2. Diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, o juízo é baseado em fatos e não naquilo que se ouve. Lembremos-nos de que o Senhor queria saber sobre a verdade da condição de Sodoma e Gomorra. Ele ouviu relatórios horríveis dos anjos e de outros. Mas ele disse a Abraão: eu desci e vi por mim próprio. Assim sendo, Deus não julga pelo que ouve, mas julga por fatos e verdades. No verso 6 diz: qual recompensará cada um segundo as suas obras. Seremos julgados pelas nossas obras, que é a base principal daquilo que está em toda a Bíblia. E na realidade aplica-se para os crentes e para os descrentes. 1 de Pedro 1, verso 17, diz assim: ele põe esse princípio aplicando especificamente aos crentes. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Bendito é o nome do Senhor. No tempo da vossa peregrinação, esse é um tipo de declaração que não é próprio hoje em muitas igrejas. Pedro diz aos crentes: tenha em mente que você vai ser julgado de acordo com o que você fez. Viva referentemente uma vida piedosa. Não seja duro, não seja orgulhoso, não seja presunçoso, porque tudo que você fizer, uma vez vai ter que responder a Deus. E lembre que isto é dirigido aos crentes e não aos descrentes. E lá em Apocalipse, verso 12, diz que todas as pessoas, sem exceção, serão julgadas no julgamento final, de acordo com o que está escrito no livro. Então Deus mantém um histórico do que praticamos na vida. Isso nos leva a pensar que seremos confrontados como se uma câmera de vídeo nos acompanha dia e noite, filmando os nossos comportamentos, mostrando toda a nossa vida diante de nós. E voltando a Romanos, capítulo 2, verso 11, não há parcialidade para com Deus. E no capítulo 2, verso 12, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Isto é,
Se você tem a lei, será julgado por ela. E se não tiver a lei, não será julgado por ela, mas não deixará de ser julgado. Também será julgado pelo que você fez. E esse princípio é o princípio que está nas palavras de Jesus em Mateus 11, quando ele fala a alguma das maiores cidades dos seus dias que não responderam à sua pregação. Mateus 11, verso 20 e 24, aonde ele lançou em rosto ao povo daquelas cidades, onde ele realizou grandes milagres, sinais e prodígios. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro esse dom fosse feito, os prodígios que vos fizeram, há muito teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. E por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós, porque eles tiveram menos luz. Então aquelas cidades tiveram mais luz e por isso terão maior rigor. Ou seja, eu e você seremos julgados pela luz que foi dada a nós. E Deus, e deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que estão no mundo de hoje têm mais luz disponível do que gerações passadas. Temos Bíblias, temos livros, veículos de comunicação, como internet, bendito é o nome do Senhor. Temos infinidade de pregadores. Então seremos julgados pela luz trazida a nós. E vamos trazer isso à nossa mente, pois o padrão de juízo de Deus para essa geração será severa, porque tivemos muita luz. E Jesus continua dizendo: e tu, Capernaum, que ergues até o céu, será abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Porém eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então você observa, meu prezado irmão, que o juízo é de acordo com a luz. Mais luz temos, mais estrito será o nosso juízo. E como eu disse antes, para cada um de nós, inclusive eu, provavelmente de que não houve outra geração de cristãos que tenham tido mais luz disponível do que nós hoje no mundo. Tenha isso na sua mente. Esse vai ser o padrão do nosso julgamento. E finalmente, o quinto princípio do julgamento de Deus está em Romanos 2,16, que diz: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, então Deus não vai julgar somente as ações, mas também as coisas secretas. Bendito é o nome do Senhor. Assim, prezados e queridos, damos graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida. E em João 3, verso 8, verso 18, está escrito: aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê é condenado. E se somos verdadeiros servos de Deus, vamos ser julgados, mas não condenados. Como está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E também está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, passarão por julgamento, mas não será condenado, porque a misericórdia triunfa no juízo. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.